Bem-vindos, vocês estão ouvindo Canapod by Acura. A Acura é nossa associação de pacientes que fazem o uso terapêutico da cannabis. Recebemos nos episódios anteriores muita gente interessante, falamos sobre guerras drogas, ativismo, reparações, sistema endocannabinoide, oportunidades no mercado de trabalho da cannabis e muito mais. Vale muito a pena ouvir, corre no Spotify ou no YouTube e dá o play. Eu me chamo Paula Zomignani, Paulinha. Hoje estou como presidente da Acura e sou também responsável pelo acolhimento de pacientes e pela gestão da associação. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ian Guedes, estou como coordenador geral da associação e sou responsável pelo cultivo. Fala gente, meu nome é Felipe, eu cuido da parte de extração, que é transformar a planta em remédio, e também cuido da parte de educação da associação. E hoje nosso bate-papo é com essa mulher muito poderosa e participativa na sua comunidade, Renata Alves. Rê, conta pra gente quem é você na Roda do Beck. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Né? O prazer é nosso. Renata, na Roda do Beck é a pessoa que não usa, mas que tem a larica. Muito bom. Participa da larica. Participo, sou eu na Roda do Beck. Boa, conta um pouquinho pra gente da Renata Alves. Bom, a Renata Alves nasceu em Paraisópolis, é mãe, é avó, é filha, é feminista, com alguns pontos às vezes até machistas, né? Uma pessoa muito engajada no lugar que nasceu. Eu costumo falar que eu não nasci líder, né? A situação me fez assim. Não dava para ser diferente, até pela linhagem da minha família. Eu não poderia ser diferente ou ser omissa a tudo que acontece quando eu abro a porta da minha casa. Sim. Legal. Rê, você nasceu e cresceu em Paraisópolis, né? Conta um pouco pra gente como foi sua infância. Pra gente conhecer e saber um pouco mais da sua história. Eu sou nascida e criada em Paraisópolis, né? Eu costumo dizer que, diferente de muitos amigos meus, eu tive um privilégio. É irônico falar, né? Como assim você teve um privilégio? Eu tive um privilégio mesmo estando numa periferia, mesmo nascendo numa favela, mesmo sendo uma menina negra de favela, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai trabalhava na construção civil. Eu sou a caçula de 5 irmãos, mas eu nunca passei necessidade. Então eu fui uma criança que eu cresci podendo brincar, né? Podendo sair pra rua pra brincar. Eu nunca tive Barbie, viu, gente? Então também não era tão nesse nível tão top. Mas eu fui uma criança que eu não precisei usar roupa doada, vamos dizer assim. Era uma criança que eu tinha um Danone em casa. Eu era uma criança que eu não passei necessidade como muitos amigos passaram. Então eu era uma criança que tinha televisão em casa, né? Eu era uma criança que eu não tinha que dividir cama com outros irmãos. Então eu tinha a minha própria cama. Então isso é um privilégio dentro de um cenário periférico. Eu era uma criança que eu tive material escolar novo sempre, então virava o ano, meus pais compravam material novo, né? Meus pais são analfabetos, né? Mas eles prezaram muito os estudos. Então eu fui uma criança que eu viajava, né? Então eu fui uma criança que muito cedo eu conheci a praia, diferente de muitos colegas. Então eu falo que eu fui privilegiada. Eu tive infância, mesmo estando na periferia. O que você chama de privilégio, muita gente chama de mínimo, de básico, de fundamental, né? E pra você vê que no seu contexto isso é tratado às vezes como privilégio. Dentro do cenário periférico é um privilégio. É um privilégio você ter Danone na geladeira, é um privilégio você não ter que esperar o seu irmão mais velho perder a peça de roupa para você usar. É um privilégio você ter um caderno novo para iniciar o ano escolar. É um privilégio você ter bolsa, né? Uma bolsa nova. Então, dentro do cenário periférico, isso é privilégio. Você ter pai e mãe é privilégio. Um pai presente. Um pai presente, independente de todas as circunstâncias, é um privilégio. E ser estimulado para estudar também, né? Valorizar, como você falou, né? Também. Mesmo eles sendo analfabetos, eles sempre me estimularam a estudar. Na verdade, era quase uma imposição, sabe? Tem que ir pra escola. Eu não tenho que fazer nada além de ir pra escola. Eu lembro que eu chegava assim toda empolgada, fim de ano, e falava pro meu pai, passei. Ele falava, fez mais que obrigação. Só estuda. Essa é clássica. Né? Nesse nível, assim. Então, Ô, Rê, década de 80, sua infância lá? Isso. Como que era Paraisópolis, década de 80, infância?
escassa, assim, em questão de equipamentos, né? Em questão do que é Paraisópolis hoje. Mas como eu era uma criança, então para uma criança você não tem essa percepção da falta do Estado e da falta das coisas. Por exemplo, eu fui uma criança que eu não cresci observando ou tentando saber, ou identificando quem usava ou não droga, quem prestava ou quem não prestava. Então, quando eu volto a falar da questão do privilégio, né? Eu fui uma criança que eu não tive isso. Né? Então eu era uma criança que a minha única obrigação era estudar, e quando eu chegava em casa eu tive o privilégio de ter minha avó morando com a gente, minha avó materna, né? Enquanto minha mãe trabalhava, isso é raríssimo. Então eu chegava em casa, então tinha o almoço, tinha um biscoitinho feito pela minha avó, tinha um café da tarde, e eu só tinha que me preocupar em ser criança e a lição de casa. Mas eu não tinha essa percepção, assim como toda criança periférica, ela não tem a percepção de que ela tá brincando num córrego e que aquilo é falta do Estado e seria de direito dela, tá canalizado. Ela só é criança, ela só tá brincando, né? E eu vim de uma época assim que quase a maioria das casas que tinham lá não tinha água encanada. Então tinha uma bica, uma mina d'água, para as mães era um terror ter que buscar água. Pra gente era maravilhoso, que a gente fazia questão de descer para pegar água, no meio do caminho derrubava o balde para descer de novo. Então a gente fazia de sacanagem para ficar indo lá. Mas para as mães era terrível isso. E assim, eu tenho memórias muito boas da minha infância, né? Ir pro mercado era andando, era assim, quilômetros. Ir era legal, o problema era voltar com a compra nas costas, né? Mas pra mim era um dia de diversão, porque assim, eu vinha com a sacolinha de Danone, quilômetros, mas eu vinha feliz. Então, são memórias boas. Mesmo depois que você cresce, você fala assim, o quanto fez falta muita coisa que nos era de direito, né? Mas eu pude ser criança. O resumo é esse, eu pude ser criança. E você acha que isso fez uma diferença grande em quem você é hoje, ter tido todas essas oportunidades que seus pais te deram? Total diferença, assim. Eu não romantizo a minha história, eu não gosto que eu romantize, eu também não me ponho no papel de coitada. Mas eu tive família. Então isso é uma vírgula que faz muita diferença. Eu tive família, então meu pai ele é o mais velho de 9 irmãos, então meu pai ele é bem chucrão, mas ele é muito amoroso do jeito dele, né? Porque imagina, meu pai teve que começar a trabalhar na roça com 6 anos para ajudar a sustentar os outros 8 irmãos, então meu pai não teve o direito de estudar. E de ser criança? E de ser criança, de maneira nenhuma, né? Mas ele sempre prezou essa coisa da família do jeito dele, chucro do jeito dele, né? A minha mãe, ela veio de uma violência doméstica do primeiro casamento. Então, ela tinha um outro olhar de cuidado, né? Foi uma junção, eles dois, assim, totalmente óleo e água. Não sei como deu certo que eu tô aqui, né? Mas então, esse cuidado, eu acho que foi único. Foi o que fez diferença, né? Eu lembro, assim, muito bem, eu tenho um irmão que já é falecido, né? E que quando eu chegava da escola eu queria ver desenho, mas ele queria ver Globo Esporte. E eu era pequena, então não tinha direito ao controle remoto. Então eu só podia ver desenho depois que ele viu o esporte. Mas hoje eu paro e penso, eu falo, caramba, eu tive isso. Né? Então isso fez diferença ao longo da minha vida e por toda a trajetória e tudo que eu passei, que ao longo do papo a gente vai revelando. Que legal. E você participou de um documentário da Netflix, o Convergência, né, que conta a importância do seu papel e de outras pessoas pelo mundo, né, em diferentes capitais, durante esse período de pandemia que a gente passou, né? Como você se tornou esse ponto de apoio e referência na Paraisópolis? E conta um pouquinho do que você fazia nesse momento. Vou contar um pouquinho do que eu fazia hoje. Se me perguntar, Renata, o que você faz? Eu vou falar, não sei não, gente. Assim, no final do dia, eu tenho essa sensação de que eu faço um monte de coisa e não faço nada. Vamos lá. Eu acho que eu acredito hoje eu acredito muito que o universo conspira, né? E eu percebi que toda vez que eu falo, eu não vou fazer algo, o universo fala, peraí, você vai fazer. Quando apareceu a questão de pandemia e todas as informações errôneas para todo mundo, né? Primeiro que não ia chegar aqui, porque aqui é um clima quente, caixinha de fósforo, e chegou, né?
Quando se falou em fica em casa, quando se parou as aulas, não se pensou num território periférico, né? De maneira nenhuma. Simplesmente pararam-se as aulas e fica em casa. Tá, mas fica em casa para quem, né? Não foi pensado em Cortiço, não foi pensado num território periférico, fica em casa. Você está falando das pessoas que saem para movimentar e trabalhar esse país, né? Falou fica em casa, mas os coletores de lixo continuaram indo para a rua, né? Os motoristas de ônibus continuaram, enfim. Para essas pessoas, para o meu povo, não existiu fica em casa. Existiu um problema. As aulas pararam. As mulheres que cuidam de outras famílias, né? Elas tinham que cuidar daquelas famílias, porque agora aquelas famílias estavam em casa, mas ela não tinha o direito de ficar na casa dela. E ela não tinha aula para os filhos, ela não tinha creche, ainda tinha aquela questão. A criança não pode ficar com o idoso. Deixa com quem? Né? Eu poderia ter ficado em casa, ter me resguardado, porque eu tenho um pai idoso, né? E hoje eu tenho a Maitê, minha neta, que eu falo que é um bebê de pandemia. Mas eu tinha uma família que eu tinha que me resguardar. E as ambulâncias, quando chegaram, a gente se juntou, né? Eu fazia parte da associação de moradores e a gente se juntou para pensar medidas. Eu, particularmente, Renata, eu tinha muito medo de acontecer como aconteceu na Venezuela. As pessoas morrerem mesmo em casa e eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo no mundo. Porque a gente já... O Covid, pro periférico, ele foi só mais um problema, gente. Porque a gente passa o ano inteiro brigando com a dengue, com a leptospirose, com a fome, com a violência policial, e aí vai, né? Ele seria só mais um ali acrescentado na lista. A morte está muito mais presente, né? O tempo todo, assim, é o tempo todo. Então, o que é Covid na fila, né? Tipo, ó, espera aí que eu tenho uma roupa pra lavar, um feijão pra fazer, um menino pra dar conta, depois eu paro pra pensar em você. Foi mais ou menos isso. E a gente já tem um problema, que não é um problema exclusivo de Paraisópolis, da falta do atendimento de ambulância quando você chama um socorro. Sempre tem uma justificativa porque não acha endereço, ou porque existe o baile funk, ou porque não tem informação, ou porque é hostilizado a entrar, e não é o que acontece. Com o Covid, a gente sabia que a gente não existiria nessa fila. Isso era fato. E quando as ambulâncias chegaram, elas ficaram num estacionamento muito próximo da minha casa. E aí a gente pensou todos os métodos de como atender, mas alguém tinha que ir junto, porque ninguém conhecia o território. A equipe que veio não era do território. E pelo fato de eu ter nascido em Paraisópolis, ter uma produtora de locação, eu conheço o território inteiro. Então o que acontecia? Primeiro a gente colocou um número de telefone, e aí uma pessoa específica atendia, só que ela acabava me ligando para ir lá falar para eles. E aí eu olhava, eu dava o recado, e eu falava, gente, mas eu tenho que levar. E, enfim, aí eu acabava ficando e indo nesses atendimentos, porque aí a gente entendeu que tinha que transferir esse número para a pessoa que estivesse mais próxima. Essa pessoa acabou sendo eu, né? E quando a pessoa ia me avaliando o que ela estava sentindo, nem tudo era Covid, obviamente, mas até a gente entender também, tinha que prestar esse socorro. Eu já ia pensando num trajeto de como chegar mais rápido na casa dela. E vocês estiveram lá no território, vocês viram que não é um lugar tão fácil de andar. Não, e a maioria das residências e dos chamados era em viela. Então eu tinha que pensar uma maneira de... O mais próximo que a gente tinha que chegar com a ambulância para subir e fazer o atendimento. Então eu literalmente virei o GPS e a triagem desse equipamento. E aí as coisas foram ficando mais tensas, questões dos atendimentos, e até então não tinha teste. A gente foi o primeiro lugar periférico a testar as pessoas, né? E isolar. Como é que isola? Como é que eu isolo uma casa, uma pessoa de uma casa com 8 pessoas? Onde a sala, durante o dia é sala e à noite vira quarto. E possivelmente essa pessoa tá tendo que trabalhar também, né? Também, e pegamos muito casos assim. E aí foi quando criou-se a casa de acolhimento para tirar essas pessoas e dar uma cesta básica. A gente criou um plano dentro de Paraisópolis que funcionou muito bem. E isso é o que faz a diferença. Não é você pegar o molde na caixinha e tentar implantar nos lugares. Você pode usar a ideia como um todo, mas adaptar para aquele lugar. E cada lugar tem sua particularidade. E até que chegou o momento em que eu saí de casa. E eu fui ficar no pavilhão social, que era um lugar onde era o centro-dia, que teve que parar os atendimentos, que é o centro do idoso, né? Por conta da pandemia, aquela coisa, o idoso que transmite, o jovem transmite, por todas aquelas, né, informações errôneas que se tinha. E eu resolvi verdadeiramente sair de casa. Aí saiu eu e o Daniel, que é um amigo meu, que
que é quem capta as imagens do documentário. E eu só ia em casa a cada 15 dias depois de eu me testar. Por conta do meu pai, que já era uma pessoa de idade, tem, né? Tem problemas de pressão. E aí tinha toda uma família que eu tinha que me resguardar, porque quem optou por estar no olho do furacão fui eu. Mas por que eu também fiz isso? Porque um pouco antes de pandemia eu perdi a minha mãe, né? Eu perdi a minha mãe pro infarto. E é muito difícil quando você não tem conhecimento do que fazer quando você perde alguém, né? Eu minimamente tinha ali a hora de chamar socorro e tirar minha mãe. A gente conseguiu tirar minha mãe porque não era um endereço que consta Paraisópolis, então, de certa forma, o CEP fala muito. O CEP define se você vai viver ou se você vai morrer. Se vai ter atendimento, Ou se você não, pode é ir pro isso. hospital ou não. Se juntar, se fizer uma junção do seu CEP e do seu tom de pele, então acabou. E aí, a gente conseguiu ter um atendimento para minha mãe, mas ela veio a óbito, né? E ali eu parei e eu fiquei pensando, logo depois que veio a pandemia, eu falei, gente, se eu com a mínima instrução, bati cabeça pra caramba, né? E foi tão difícil, tão doloroso, se começar a morrer pessoas aqui, como é que vai ser? Se naturalmente, que não deveria ser natural, você fica 5, 6 horas com o corpo dentro da sua casa pro ML vir, como é que vai ser com Covid? E eu, Renata, como uma pessoa que cresceu naquele lugar e com a criação que eu tive, que a dona Eva me deu, e simplesmente como uma cidadã, o mínimo que eu poderia fazer é ajudar essas pessoas. Aí foi o que eu fiz, esse rolê todo assim por 2 anos. E não peguei Covid, viu, gente? Pegou, né? Não pegou? Não foi infectado nenhuma vez? Não. Caramba. Isso é força, hein? Rê, além do documentário, eu li também seu livro. É bastante forte, bastante luta, sofrimentos e superações, né? Parabéns. E o que eu mais pensei lendo o seu livro foi como as circunstâncias que a gente vive, o local que a gente vive, dita muito sobre a nossa realidade, né? Então, uma mesma situação, ela pode ser normal ou totalmente anormal, dependendo dessas circunstâncias, dessas situações, né? Dessa realidade. É confortável para você contar pra gente como você foi parar no sistema carcerário? Você sabe, Paulinha, que por um bom período eu me negava a falar desse assunto, né? Mas eu percebi que eu falar desse assunto, eu dou voz para quem ainda tá lá dentro. Todo mundo que sai do sistema carcerário resolve apagar essa parte da história, a gente nunca vai mudar. Porque não ressocializa ninguém. Então, para cada pessoa que sai, é muito difícil falar, né? Você falar sobre isso é muito difícil, mas eu entendi que quanto mais eu falo, mais eu dou voz para quem ficou. Não um direcionamento, mas uma pausa para parar e pensar para futuros não ir para lá, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu falo sim, sem problema nenhum sobre isso. Eu acho que é necessário falar. É a minha história, faz parte da minha história. Faz parte do... Eu falo que foi um divisor de águas parar no sistema penitenciário, né? Eu já fazia um trabalho dentro da comunidade, sem entender que eu já estava fazendo um trabalho, né? O dia em que eu fui presa foi o dia que a gente fundou a Associação de Mulheres dentro de Paraisópolis, né? Eu sou uma das cofundadoras da Associação de Mulheres. E era um bando de meninas que não entendia o que tinha que fazer, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa para mulheres, né? E aí a gente saiu pegando assinatura na comunidade para poder fundar a Associação de Mulheres. E eu fui detida nesse dia. Eu fui parar no sistema prisional, e aí eu não romantizo a minha história, né? E eu tenho esse cuidado de não romantizar, não florir, não romantizar, mas também não deixar aquela tragédia grega, né? Eu acho que o meu livro é mais pesado pelas histórias que eu conto. Não diretamente pela minha história vivida, né? Existem histórias muito mais pesadas no contexto daquele livro e que não entraram também, que eu preferi não colocar. São histórias dos outros, né? Eu fui parar no sistema carcerário por entregar 5 gramas de maconha por uma ponte, né? Meu companheiro na época estava preso no presídio do Adriano Marrei, e eu entreguei 5 gramas de maconha
pra ponte pra ela entrar, né? E eu entendi que eu tinha cometido um delito, realmente, e que eu ia pagar por isso. Eu só não imaginava que eu ia ter uma condenação de 7 anos. Por 5 gramas. Por 5 gramas, e até então também não foi pega comigo. Foi pega com a ponte, ela segurou, mas enfim. Mas eu tinha essa plena consciência do que eu tava fazendo não era certo. Mas eu lembro, assim, como hoje, assim, eu acho que eu não vou esquecer nunca, de quando eu tive a minha audiência, né? Eu demorei muito tempo pra ter a minha audiência. Quanto tempo? Demorou, acho que, se não me engano, acho que quase 6 meses pra eu ter a minha audiência. Minha primeira audiência demorou mais uns 4 meses pra sair a minha condenação. Então você ficou estacionada no sistema durante Totalmente. 10 meses até Quase começar a sua pena. Não, porque aí eles têm que já remedir esse período. Mas até ali você fala, descontar, vou, não vou, enfim. E aí eu lembro bem, assim, das palavras da juíza, que assim, o promotor não ouvia, porque quem ferra a gente é promotor, viu? No final das contas. Ele não ouvia, ele mais ficou no celular, ele levantou, ele foi, voltou, ele não fez muita questão. E aí eu fui falando, contei toda a história, em nenhum momento eu menti ou omiti o que eu tinha feito. E aí eu lembro que quando terminou assim, ela pegou e perguntou pra eles, aí ele sentou de novo, ele pediu licença umas 3 vezes, não deu muita atenção, e aí ele sentou, a juíza perguntou se ele queria que eu repetisse tudo de novo, né, porque ele não ouviu. Aí ele falou, não precisa não. Ele só falou isso. Aí ela falou, não, tá bom. E aí ficou entre eles. E aí ela virou pra mim e falou assim, Renata, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa de boa índole, não é ajudar em associação, não é entregar cesta básica, não é, enfim, N coisas que eu já fazia antes de tudo isso. Ela falou assim, ter uma pessoa de boa índole é não se relacionar com ninguém que esteja no sistema carcerário. Eu vou te dar um tempo pra pensar. Que bom. 7 anos, dá pra pensar pra caramba, né? Talvez isso tenha E aí muito... demorou Imagina. demorou esse período todo pra eu saber, pra ser publicada a minha condenação. Eu não cumpri os 7 anos porque o advogado apelou e eu ganhei em Brasília. Então foi revisto o meu caso, né? E depois de 2 anos e 4 meses, eu já tava quase num lapso pra ter a primeira saidinha. Aí foi revisto o meu caso e aí eu ganhei na apelação. E foi esse tempo que ela me deu pra pensar. Nessa história, se troca o CEP e a cor da pele, talvez não fosse demorar nem tanto tempo pra você conseguir ter sua condenação. Talvez a condenação não fosse Talvez tão eu pesada. nem seria condenada. Eu sairia ali prestando algum serviço. Ou pagando em cesta básica. Por conta de CEP e cor da pele. Sim. 5 gramas, muito provavelmente. É tristíssimo, né? É incrível. É incrível, assim, inacreditável, né? E, assim, Rê, nessa época, o que te deixou realmente de transformação e aprendizagem em você? Porque teve que rolar um renascimento. A gente até tava olhando que o seu nome tem muito a ver com isso. Tem um renascimento no seu nome, né? Renato. E a gente queria saber realmente como que você conseguiu transformar toda essa experiência difícil em força para transformar o mundo que você vive. Eu costumo dizer que o que me deixou forte lá dentro era quem eu tinha aqui fora, né? Então eu volto na história da base, do privilégio de ter família. Então o que me mantinha forte lá dentro é saber que eu tinha a dona Eva aqui fora, tinha o meu pai, tinha o meu irmão, e eu tinha muito medo de perder o meu irmão, porque ele já fazia diálise, né? O período que eu tava lá. E aí o que eu fiz? Eu não me conectava com o que acontecia do lado de fora. Então, dia de visita da minha mãe, né? Minha mãe nunca faltou um dia de visita, e não que eu quisesse que ela fosse. Ela fez questão de ir. Minha mãe foi só mãe naquele momento. Não que ela apoiasse, mas ela não me virou as costas, né? E então eu não me ligava e eu não queria saber das coisas que aconteciam aqui. De problemas, vamos dizer assim, do lado de fora, do externo, né? Então, dia de visita era aproveitar colo de mãe, literalmente. E chegou um momento que a minha mãe virou quase a mãe, assim, de todo mundo, que ela ia fazer visita. E a minha mãe sempre foi cozinheira, né? Então, a minha mãe fazia muita comida pra levar pra todo mundo, assim, que não tinha visita. E isso me fortaleceu. Mas não que foi fácil, né? Parece que foi assim, lindo. Não foi. Não foi assim. Foi um período. Eu tive um período de altos e baixos dentro daquele lugar. Porque eu primeiro fiquei numa comarca, né?
que é um fundo de delegacia, vamos dizer assim. E toda história triste que me contava, eu acreditava, viu? Era assim, terrível. Então você começa a entender o lugar. Você precisa fazer parte daquele lugar para você sobreviver naquele lugar, senão você enlouquece também. Aí depois que eu fui transferida depois que saiu a minha condenação, que eu fui para a penitenciária do estado, né? Pro presídio mesmo. E aí é uma outra realidade, né? Porque assim, inicialmente, durante um ano eu fiquei numa comarca, então um número limitado de presas, então a gente não ficava trancadas, né? A gente ia e vinha e tudo mais. E até eu ir para um presídio de verdade, que é o único prédio do antigo Carandiru que tá de pé, assim. E o lugar por si só é terrível, né? E aí você tá lidando, assim, com todas as pessoas, todo tipo de crime não, mas nesse lugar existem até os crimes que são aceitos e os que não são. Mas você tá lidando com N pessoas, com N verdades, com N realidades, com N motivos a que levaram pra lá, né? E por um período eu entrei meio que numa deprê, né? Porque eu fui procurar, eu não entrei trabalhando logo de cara, né? E aí eu fui procurar um livro, uma biblioteca, alguma coisa pra fazer, e eu fui pedir um livro pra ler. Não é pra não ficar com o tempo ocioso. E a carcereira virou pra mim e perguntou, pra quê? Literalmente assim, pra quê? Eu falei, não, porque eu queria ocupar meu tempo, né? Fazer alguma coisa. Ela falou, não precisa. Pra que livro? Põe seu nome aí numa fila aí de espera. Qualquer coisa a gente chama. E aí fui procurar saber se a minha família podia mandar, né? Ai, não, pode sim, é só registrar, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui numa visita que a minha mãe teve, eu pedi, né? Falei, mãe, manda um livro assim pra mim, pede pra minha irmã e tal. Minha mãe mandou, o livro nunca foi entregue, viu, gente? Comprei a pena, minha mãe morreu, o livro nunca chegou, né? E aí, e o tempo que você tá ocioso, que você não tá fazendo nada, é estranho explicar, mas assim, o lugar é pesado, o clima é pesado, é tudo muito pesado, tá todo mundo muito à flor da pele. Você fica lidando o tempo todo com situações muito delicadas. E eu já tava num momento que eu não queria sair da cela. Porque tem um período, né, que eles deixam a cela aberta, você vai caminhar em quadra, ou você não vai fazer nada, ou você vai sentar na escada, você vai arrumar uma briga, enfim. Eu ficava só na cela. E eu ficava só na cela, assim, eu não queria levantar, eu não queria fazer nada, assim. E por mim, minha mãe nem ia na visita. E aquilo começou a me consumir. E por incrível que pareça, assim, da mesma forma que o Brau fala que até no lixão nasce flor, dentro de presídio você tem muita gente boa. Por incrível que pareça, e você tem muita gente inocente. Eu mesma tinha um pensamento, tá lá, fez alguma coisa. Eu conheci muita gente que não tinha que estar lá. E verdadeiramente, assim, comprovado, e que a pessoa ainda não tinha conseguido a liberdade. E aquilo começa a te consumir. Aí você pensa, putz, que merda que eu fiz, né? Eu tendo uma base, eu tendo uma estrutura lá fora, hoje eu tô aqui, não sei o quê, enfim. Mas eu fiz amigas lá dentro, eu fiz pessoas muito próximas. E aí tinha uma amiga que ela ia ser transferida, ela era do Rio de Janeiro. E aí ela falou, Magrela, meu apelido era Magrela, pra vocês imaginam a situação que eu fiquei, assim, né? Ela falou, eu dei o seu nome pra trabalhar no consultório dentário. E até pra você ir trabalhar, você precisa passar numa avaliação, né? Você passa numa avaliação, mas também não significa que você vá. Se forem com a sua cara, você vai. Se não for, você também não vai. E aí, deu muito certo, eu tive que falar com o diretor e tudo mais. E deu muito certo de eu ir trabalhar no consultório dentário. E eu falo assim, que nesse momento, Deus preparou cada pessoa que entrou na minha vida nesse período. Cada uma dessas pessoas. Então, e aí eu comecei a me sentir útil de novo, sabe? Assim, viva, não só útil, viva, né? Porque eu ficava ali, aí eu ia na enfermaria e entendia também o que estava para acontecer. E aí comecei a dar... Era tudo que eu já fazia aqui fora, só que ali de uma maneira mais focada. Então eu tava já na entrada do presídio, né? Não do lado de fora, né? Isso. Mas é onde entra todas as presas. Então você sabe, as pessoas... E aí tinha dia que a gente ia lá fazer esse acolhimento de, olha, calma, qual que é seu BO? Você vai sair, não se preocupa, você vai conseguir ver sua família no próximo final de semana, enfim. Mas nos últimos dias, assim, eu percebi, eu conto isso no livro, né, Paulinha, que eu tava impregnando em mim
aquela coisa ruim de presídio. Então eu já não era mais uma pessoa tão sensível, tão preocupada com o outro, sabe? Adormecida, né? Porque Criando. Você vai criando uma camadas, casca. né? Tá falando isso no final da sua condenação, que você passou no final de todo esse período? Isso. É muito tempo de resistência, né? Porque assim, muito tempo. é sobrevivência, né? Não deve ser um instinto, assim. E proteção. vai acontecendo naturalmente. Não é que você queira virar uma pessoa ruim. Eu sei que eu não era essa pessoa ruim, mas você já fica indiferente. Você perde a humanidade. Pronto. É isso. e é um processo intencional, né? Porque se você nega intencional. um livro, se você nega produtividade, se nega, sabe, nega visita com afeto, você vai tirando a humanidade da pessoa aos poucos. É isso. Imagina você tem uma visita de um parente e aí você fala, olha, você conseguiu mandar isso pra mim, que é muito difícil. A pessoa fala, mandei há 20 dias atrás, 30 dias atrás, e não chegar. E aí você ir questionar e falar, não chegou nada. E você sabe que chegou, você sabe que a pessoa, né, que te visita, que te ajuda, seu pai, não tá mentindo. E foi muito difícil pra ela aqui fora conseguir te mandar algo. E aí, de novo, eu tinha, abre aspas, fecha aspas, um privilégio de ter uma mãe que me mandava um Sedex. Mas tinha meninas lá dentro, mulheres, meninas, maneira de dizer, que trabalha pra mandar dinheiro pra quem tá aqui fora. Então você tá falando de você trabalhar 3 dias para remedir 1, se não me engano, com uma folha que a gente chama de folha de pecúlio, né? Que é uma folha de salário de R$52. Trabalha o mês inteiro pra você ganhar R$52, né? E aí você precisa comprar suas coisas de higiene, mas muitas tinha que mandar aqui pra fora. E como é que você faz? E você comprava lá dentro também. Tem coisas que não entra e aí você é obrigado a comprar lá. Tipo, Tá. higiene. Isso é uma coisa absurda. Que o Estado não te forneça tudo que você precisa para minimamente você ser Mas ele saudável. fala que fornece, né? Se der uma folha assim, um exemplo, né? E cada preso sai R$3.000 por mês. Eu costumava falar, gente, desce esses 3 mil pra minha mãe, que ela me acorrentava no pé da cama e não me deixava 2 anos botar a cara na rua. Entendeu? Como que esse preso tem esse gasto se a família todo mês tem que mandar Sedex? Entende? Tênis coisas que é pra tirar a humanidade. Na visita não dá pra levar as coisas? Tem que ser. Não, enviado? visita, isso presídio grande, penitenciária grande. Dia de visita você leva comida feita. E Não aí. podia levar o livro, por exemplo. Não, Tá. não. E aí, se você pegar um plantão bom, que aí tem a coisa do plantão bom, plantão ruim. Desculpa, talvez até a comida ele encrenque naquele dia. Que passa por sensor e tudo, mas mesmo assim, Eles abrem, mexem. mexe e tudo mais. E aí, e as outras coisas você tem que mandar por Sedex. Então tem uma limitação de peso, de registrar e mandar. Então você vai mandar um sabonete, você vai mandar absorvente, você vai mandar sabão. Você manda tudo por Sedex num dia de semana. E tem uma limitação também, né? Entendi. Pra mandar. Legal. É, uma realidade bem diferente, né? Bem diferente. Diferente do que também é vendido para a sociedade, né? Porque a princípio uma prisão deveria ser um lugar de reabilitação social, né? Mas pelo que você acabou de contar, não... Zero planos pra isso, né? Planos. Não, é proposital tirar a humanidade das pessoas. O período que a pessoa tá no sistema carcerário, ela sonha em sair, mas ela não fez nada, né? Ela não fez um curso, ela não estudou, ela não terminou o ensino fundamental, vamos dizer assim. Podia ter Não leu estudado. um livro. Nada, e aí ela recebe um alvará e fala, segue. Como é que você volta pro mercado de trabalho? Como é que você vai justificar 1 ano, 2, 6 meses que seja que você estava fora do mercado de trabalho? É. E, Renata, voltando aqui pro renascimento que você teve depois que você saiu, até seu livro menciona esse processo como processo de renascimento teu, né? E recolocando você na sua visão que você tem, né? Como você acredita que as realidades das periferias e dos seus habitantes podem ser positivamente impactadas por um futuro mais humanitário, né? E mais construtivo e de oportunidades para quem vive lá, né? Você falou várias vezes que você
foi uma pessoa, e é uma pessoa privilegiada, né? E acredito que também seu processo, quando você esteve presa, também deve ter sido diferente pela base que você tinha, pelo colo da mãe que ia visitar para familiares e todo esse tipo de apoio. Né? Então, você com a sua visão, como que você acha que a gente pode impactar mais positivamente o futuro, né? Trazer mais humanidade para todas as comunidades e as periferias? Primeiro, parte do pressuposto que favela não vai acabar, gente. Vamos ser realistas, né? Não vamos acabar com a pobreza, isso é fato. O que eu vejo e o que eu sinto, isso, uma opinião particular minha, Renata, que pós-pandemia, parece também que, como tudo é proposital, parece que colocar o periférico no assistencialismo foi proposital, né? Porque eu costumo falar, né? Governantes, ele não tem medo de quem tem fome, ele tem medo de quem pensa. Se eu tenho alguém que pensa, ele é um problema, né? Na verdade, passar fome é uma... Mobilita, né? Faz você Cria uma não dependência. não conseguir nem pensar. Eu não vou né? entender o que você tá me falando enquanto a minha barriga estiver roncando, porque eu vou Ou estar em concentrada nela. Até em diferentes níveis sociais, né? O passar fome faz você não pensar. Ou você trabalhar o dia inteiro, a vida inteira para pagar seus boletos, não faz você pensar. E por aí vai, né? Então, é isso que eu falo que é proposital. Eu costumo falar que sair da favela tem que ser opção, não obrigação de sobrevivência. Tem muita gente que tá muito bem na favela. E ele poderia sair, ele não sai. Ele não sai por diversas questões. Ele não sai porque ele cresceu ali, ele não sai porque ele confia, ele conhece todo mundo ali, ele montou um comércio ali, ele tá muito bem. Eu tenho pessoas dentro de Paraisópolis que tá muito melhor do que quem tá na Giovanni. Literalmente. E você vai falar pro cara, sai daí, e ele vai falar não. E não é porque, não deve sair porque não paga imposto, porque a água é gato, porque tudo, né? Eles gostam de fazer isso. O que acontece? Quando eu falo muito mal de um lugar, é porque eu não vou até... Aí eu evito que as pessoas vá até lá para elas não verem a falta que o Estado faz. A sensação que as pessoas têm de fora de Paraisópolis ou de qualquer outra periferia, que as periferias estão à margens, né? Ou escondidas no meio de entornos de prédio. Se eu denigro aquele lugar, né, ninguém vai lá. Porque eu pintei aquele lugar o pior do mundo, então eu não vejo a falta que o Estado faz. E quem tá no asfalto, vamos dizer assim, pensa, eu pago imposto. Se eu pago imposto, meu imposto tá indo pra lá. A gente tem muito isso, né? Essa soberba de falar assim, como assim? Estão reivindicando? Como é que estão brigando porque paralisação de ônibus? Você não pega ônibus, cara. Aí você paga imposto, você acha que tá indo. Não tá indo, né? Então, e é constitucional. A gente tem direito à educação, moradia e saúde. E favela tem? Não tem. As pessoas migraram pra favela porque ninguém mora em córrego porque quer. Elas foram empurradas pra lá. Ninguém mora em córrego, em cima de córrego porque quer. Né? Mas ela também não quer que você vire e fale, mas você tá no córrego, volta pra sua cidade ou pra sua terra natal, que seja. Se ela saiu de lá é porque lá o negócio também não tava bom. O princípio de tudo é querer fazer a diferença. Eu vejo que a gente tá caminhando para que as pessoas não queiram. Quanto mais gente eu tenho no assistencialismo, tá melhor. E deram gosto para essas pessoas, né? Eu vou reclamar. Para que a mãe não reclame da falta de um específico professor ou da quantidade de aulas vagas, o que eu faço? Eu dou leve leite. Anestesia, né? É ótimo o leve leite. E eu acredito que precisa ter o leve leite. Mas junto com o leve leite tem que ter educação na escola, sim. Uma coisa não pode suprir a outra. Olha, sua criança ela pode não ter aprendido a escrever o nome, mas se ela não tiver uma falta, você vai receber 8 pacotes de leite. Sabe essa coisa de querer suprir? Uhum. Eu me preocupo muito com essa nova geração. Se você não faltou, você pode passar de ano. Não pode. Eu lembro que o Lucas, na 6ª série, ele passou. E eu fui na escola e eu tive que assinar um termo de autorização pra repetirem ele. Ele ficou muito puto comigo, lógico. Mãe, falei, você não aprendeu nada? Olha o nível de coisa, mas porque ele não tinha falta. Então, se vocês prestarem atenção, cada vez estão fazendo isso mais com os territórios periféricos. Eu tiro uma pessoa da periferia, eu dou uma notoriedade para ela, né? Aí eu coloco ela num lugar e falo, olha, ela fala por todos, né? E aí todo mundo vira o holofote para ela e eu não vou voltar a ver os todos que estão lá, né? A gente não vai...
É irônico um país desse as pessoas passarem fome, mas passam. Muito. Infelizmente. A gente tem um problema em Paraisópolis que há 5 anos, mas acho que já tem mais. A Sabesp desliga a água todo dia à noite. E as pessoas pagam conta de água lá. Então, até onde realmente querem que as favelas melhorem? A gente não vai conseguir acabar com as favelas. Mas você tem que dar minimamente a dignidade para quem tá lá. Porque eu tenho um cara que ele gosta de ser porteiro e não tem problema nenhum. Ele quer proporcionar um melhor estudo para os filhos e ele quer um final de semana conseguir descer na Baixada, na praia e voltar. Ponto. Mas ele gosta de morar naquele lugar. Não vamos ter a ilusão de falar, olha, vamos acabar com todas as favelas. Não vai, gente. Não vai. Ainda mais sem um plano eficiente de moradia também, né? Imagina, a gente fica também setorizando e isolando os bairros. De urbanização. Né? De urbanização. Se fosse algo mais bem pensado e misto, né, as pessoas não teriam que se deslocar por 3, 4 horas de ida, 3, 4 horas de volta. Parece que é planejado justamente... Pra que dê errado. É uma herança colonial que a gente tem e que não mudou. É muito doido. A gente tá imerso demais nesse negócio sobre cannabis. Isso. E a gente recebeu um monte de gente aqui com muita informação. Só que esse papo, hoje, ele é uma das informações mais importantes que a gente precisa falar. E assim, teve uma coisa que você falou que me pegou, não bateu bem, que é que você tem privilégio, você entrando nessa mesa falando dos seus privilégios Louco, né? por um cara branco. E isso, a gente hoje, falando sobre maconha, discutindo sobre ciência, discutindo sobre economia, discutindo sobre um monte de coisa, a gente só agora começa minimamente tomar contato com o tamanho do abismo sobre o mesmo assunto que pessoas tão próximas podem viver. É um abismo enorme, é um abismo que as pessoas estão caindo e morrendo, assim. Seria a informação mais importante pra gente passar. As pessoas estão morrendo por conta de droga, e não pelo consumo, mas pelas decisões do Estado, né? É isso. E a questão de como melhoraríamos as periferias e as favelas, eu vejo um outro cenário também, a gente não tem que chegar só ao cenário negativo, existe o cenário positivo de que algumas pessoas entenderam, eu tenho voz, eu consigo falar por mim, né? E vamos lutar. Vocês podem ver que está acontecendo muito isso, né? Os periféricos, os revolucionários, né? Vamos dizer assim, falando por si. E o não aceitar a coisa na caixinha, engessada. Cada território ele tem sua particularidade. As dores, elas são as mesmas, mas elas vêm de maneiras diferentes. E todo lugar periférico, isso é um puxãozinho de orelha em cada um de vocês e para quem ouvir, prestar atenção. Todo lugar periférico que ele começa a, abre aspas, fecha aspas, se rebelar, o Estado dá um jeito de calar as pessoas. Podem prestar atenção, ou seja, numa reintegração de posse, ou seja, que o presidente da associação foi pego fazendo alguma coisa, ou seja, numa operação policial que foi descoberto não sei quantos quilos de não sei quantos, todos os carros roubados estavam lá. O Estado dá o jeito de calar aquele lugar. Quando aquele lugar começa a mostrar a falta do Estado, o Estado se impõe no lugar com violência. As periferias nunca deixou de viver uma ditadura, gente. Isso é fato. Eu vi muita gente instruída, vamos dizer assim, como dizia minha mãe que usava esse termo, né? Eu não sou instruída. Eu vi muita gente instruída, como dizia a Dona Eva, falando, podia voltar à ditadura. E eu lembro que uma vez a gente assistiu um jornal, meu pai falou assim, esse povo não sabe o que tá falando. E aí meu pai, uma pessoa que não sabe escrever o próprio nome, né? Do nada, virar e falar, esse povo não sabe o que tá falando. Meu pai, ele é uma pessoa branca. E aí você fala, olha o nível, né? Olha o quanto tá invertido. O cenário bom é que as pessoas estão... A internet veio para ajudar muito, dar voz, né? Informação, a real e desinformação, também, infelizmente, também. Mas informação também. Eu tava falando mais cedo com um amigo, tudo que tá acontecendo em Israel, triste demais, né? E não tô aqui para minimizar o que tá acontecendo. Mas, gente, o Rio tá assim já faz dias. É que ontem estourou porque colocaram fogo ontem nos ônibus. Mas já há 6 dias, 44 escolas estavam fechadas. O pessoal do morro não descia para trabalhar.
entendeu? Eles estão sofrendo operação policial todos esses dias, né? Mas quando queima carro... Mas porque desceu na avenida, queimou, doeu no bolso de alguém, queimar aqueles ônibus dói no bolso de alguém, aí sim virou pauta, entendeu? Mas o chicote está estralando para aquela população há muito tempo. Então, é uma hipocrisia às vezes. Que bandeira que a gente levanta? Em Paraisópolis eu tive 9 que morreram. E por isso mesmo ficou. Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. O mais novo tinha 13, o mais velho 23. A justificativa tava num baile funk. Tá bom, mas aí de contrapartida eu tenho que jogar com as armas que a gente tem. Nenhum tinha passagem, e aí? Mas eram periféricos. Então, qual é o problema? Qual é a condenação deles? Ter nascido. A verdade é essa. Tem gente que nasce salva e tem gente que nasce condenada, né? É isso. Rê, antes, como a comunidade tem se organizado, assim, você sente a educação sendo um caminho? Como você faz parte da associação de mulheres, também lidera coisas relacionadas à saúde, né? Ou participa. Como que a comunidade consegue, ou de alguma maneira tenta se organizar para que o serviço de alguma maneira chegue, ou que a educação aconteça? Vocês têm o legado lá, que também está tentando trazer esse movimento. Você sente essa força, assim, da união? Porque, assim, a gente chama de comunidade, né? Hoje em dia, favela fala mais quem mora lá. E porque foi colocado num lugar que, é uma comunidade. Existe essa... O que você sente dessa força de comunidade? Existe, Paulinha. Hoje eu não faço mais parte da associação de mulheres, né? Tem alguns equipamentos que você acaba ficando restrito. Quando começa a ficar politizado, isso te prende, te dá amarras. Como que a comunidade a favela, eu gosto de falar favela mesmo. Favela, não tem problema em falar isso. Ela se organiza fazendo barulho. E aí eu volto a falar. Cada uma tem a sua particularidade, né? Paraisópolis especificamente. Eu fui parar nesse rolê da saúde, mesmo não sendo da saúde, por conta da minha mãe, por conta do meu irmão, né? Que dialisou durante muito tempo e eu tinha que achar esse caminho das pedras. Então eu entrei no Conselho Gestor de Saúde para entender demandas e oferta e como adequar as unidades para a realidade daquela comunidade. Não adianta o equipamento trazer o protocolo na folhinha e falar, nesse território tem que ser assim, assim, assim. Não vai. Não vai funcionar, porque assim, a gente não vai ter profissional que vai ficar no lugar. Toda vez que um morador vir aqui, ele não vai conseguir se fazer entender, vocês não vão conseguir se fazer entender. Então aqui, nesse território especificamente, vai atender dessa forma, a gente vai desenhar dessa forma, de maneira que fique bom para todo mundo. E aí a gente tem profissional lá que tá lá há mais de 15 anos, assim, que não quer mudar. Questão de educação. Tem que ser participativa, assim. Eu estudei em Paraisópolis, eu peguei uma época de prézinho, né? Então eu estudei do prézinho até a 6ª série, depois eu fui estudar fora, eu fui estudar no Brooklyn. Mas eu sempre fui muito engajada no campeonato de escola, né? Eu entrava nos campeonatos sem ser daquela escola, mas com a cara mais lisa, assim, e ficava lá. Então a gente tem esse grupo. Então eu sou uma pessoa que eu vou nas escolas, que eu conheço as diretoras, que eu conheço, a maioria dos inspetores que estão atuando são moradores, então criaram carreira. A gente tenta deixar as pessoas que é do local, que conhecem as pessoas do local, né? Então se eu tenho aquele menino muito, muito, muito atentado, eu tenho o Cláudio, que é um inspetor, e falo, eu jogo bola de fim de semana com seu pai, dá uma segurada. Então é dessa forma, lá a gente se organiza desse jeito. Lá é atípico. Funciona tudo? Não funciona. Na maioria das vezes na reunião o pau quebra, o chicote estrala, mas a gente vai moldando e se adequando. Todo mundo é participativo? Não é. Mas se a gente for esperar todo mundo ser participativo, não vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho uma comunidade que você sai para trabalhar. É igual, a gente tem um problema das obras de urbanização. Isso começou lá atrás, 2006. Eu devo ter mais de 5 mil pessoas no aluguel social. 5 mil famílias, vamos dizer assim, no aluguel social. Deve ter muito mais agora.
E o que acontece? Eles marcam reuniões de moradia numa segunda, durante a semana. Horários em que a maioria das pessoas está trabalhando. Não tem como ela ir. Eu participo de um grupo de moradores e que eu lembro isso me marcou muito, assim. Eu vou geralmente nas reuniões extraordinárias para reclamar de alguma coisa, fora isso eu não costumo ir, só fico acompanhando no grupo. E ela mandou assim um dia anterior pedindo desculpa, que ela não conseguiria ir porque a patroa dela estava de folga e ela tinha que trabalhar. Porque a patroa estava de folga. E aí é muito louco, porque quando aí vai os equipamentos, né, o pessoal da prefeitura, da SEAB, que chega lá e fala, nossa, mas cadê o pessoal que tá no aluguel social? Interessado. Não tá interessado. A gente precisa de vocês aqui pra ter força. Puta que pariu, gente. Se ela virar e falar, olha, dona fulana, eu tenho que ir lá pra minha reunião de habitação, ela vai falar, o problema é seu, mas eu pago seu salário. Sabe? É muito louco isso. E deveria ser alguém que teria que apoiar e falar assim, não, vai mesmo, eu até vou pra eu entender. Porque assim, se a minha funcionária não tem onde morar e não tá conseguindo pagar aluguel, eu vou perder aquela pessoa. Entendeu? Aí até onde se levanta bandeiras, até onde tem sororidade, até onde eu sou feminista, até onde eu ajudo, sabe? Até onde me convém. Então, nunca sai do papel a obra, porque assim, nunca tem quórum. Não vai ter. Não vai ter, porque as pessoas precisam trabalhar, porque elas recebem um auxílio de R$400. E lá o aluguel mínimo é 600. Aí ela precisa pagar aluguel, ela precisa dar comida para os filhos. Então a coisa não vai andar. É proposital. Então esse grupo menor que faz, né, que tem que ser muito ativo, tem que fazer a coisa acontecer. Minimamente. Sim. Voltando para maconha, cannabis. Como que você acha que a maioria das pessoas na comunidade, em Paraisópolis e nas outras comunidades que você atua, que são várias, como que as pessoas têm olhado para essa planta? Começa a surgir a percepção que isso é um remédio também, que isso é uma nova forma de economia, medicina, ou é só droga? O que você acha? Só droga. Só droga. Isso foi... Então. Simples assim. Simples assim. Isso foi um dos motivos que me trouxe aqui hoje, né? Que fez a gente se conhecer. É só droga. É só droga. Nesses territórios é dificílimo. Você não vai falar de maconha com as pessoas. Elas não vão parar numa roda como a gente tá aqui pra falar livremente de maconha de maneira nenhuma. Até pra ela falar, ela vai olhar quem tá do lado. Porque se você falar de maconha, você tá falando de prisão. Você tá falando de apontamento, você tá falando de morte, você tá falando de você... Polícia. Você ser taxado o resto da sua vida, entendeu? De destruição. E aí, por que eu acabei, né, entrando nessa questão do cannabis? Porque os meus estão leigos em tudo isso. Aí a gente tá falando de lei tramitando no Congresso para se liberar no SUS. Quem mais utiliza o SUS, gente? O periférico, as pessoas que estão nesse território, são as pessoas que estão nessas filas. E todas as doenças que você sabe que a cannabis ela pode ajudar, eu tenho lá também. E isso quando a mãe, o pai, seja lá quem for, ainda consegue descobrir um diagnóstico dessa doença. Que chegar na cannabis com um tratamento é tipo cereja do bolo. Porque já o princípio de tudo já é você descobrir o diagnóstico do seu parente, do seu filho, seja lá conseguir ter atendimento. Conseguir ter um atendimento. Ele conseguir identificar se é no neuro que eu tenho que ir, é no vasco, já começa assim, no vascular. Onde é que eu tenho que ir? O que essa criança tem? Ou esse adulto tem, né? Ou isso quando não tem aquele pensamento, e isso não é só em Paraisópolis, em outros territórios, é assim. Nossa, esse menino deve ter nascido assim porque ou a mãe usou muita droga ou o pai usou muita droga. E tem isso ainda. Olha, esse menino tá desse jeito, gente, porque provavelmente fumou muita maconha o pai dele, a mãe na gestação, sabe Não assim? foi porque faltou base, faltou alimentação. Não, eles não têm esse senso, eles não têm essa informação. Então, a gente está falando de uma pauta tão importante, e que pode revolucionar esse cenário periférico e tirar muita gente da cadeia, e que não é falada lá. E aí eu costumo falar, quando eu educo os meus, quando eu levo a questão da cannabis para Paraisópolis e para os outros lugares que eu vou, eu obrigo o Estado a educar os funcionários dele. Quando eu educo as pessoas de Paraisópolis e mediações, eu obrigo o Estado a educar a polícia.
Então, quando eu tenho os meus educados e sabendo sobre o que falar e dos direitos e, claro, dos deveres também, eu vou ter muito mais moradores que a hora em que a polícia querer bater o pé na porta dela, ela vai falar assim, peraí, olha, eu conheço, eu sei, sabe? O vizinho vai ligar o celular e vai começar a gravar, então você cria um movimento de que você obriga o Estado a educar os dele, que não adianta também só eu educar os meus, sabe? É uma via, é uma troca, tem que ser uma troca. Essa batalha é muito injusta, né? Porque assim, você tá tentando contar que cannabis pode ser algo que beneficia algumas pessoas, que vai ter um impacto positivo, enquanto tudo que é impacto negativo, a doença toda social, a gente colocou lá. Colocou lá. Então, a violência tá lá, a morte tá lá, a repressão policial tá lá, o impacto negativo da droga tá lá, e a gente tem que contar que não é bem assim. É muito injusto isso, né? Muito. Uma luta injusta. E é muito louco, porque assim, as pessoas em geral vão para as bocas atrás de compra de droga, né? Então tem a oferta nessa visão e isso precisa ser transformado. E só vai ser transformado, com o que você falou, com informação, com educação. Mas as pessoas têm medo de falar a palavra maconha, né? Falar baixinho você, então, pelo que você está falando, as pessoas, as comunidades que estão na comunidade, as comunidades ou Paraisópolis, né? Você gosta de falar pelo onde você mora mesmo, né? Elas podem se beneficiar muito desse universo da cannabis medicinal. Muito, muito. Só que com o SUS, do jeito que está sendo organizado, elas vão ter acesso a isso, né? Porque a gente sabe que tem muito sendo discutido, né? E você é ativa e presente nesses espaços. Essa é uma das coisas mais importantes. Você ocupa, você vai lá e se posiciona, né? Elas vão ter acesso a isso, a maconha, elas vão ter a prescrição, elas vão ter acesso a médico e... Muito possivelmente não. Porque, gente, eu sempre falo para as pessoas, se você jogar no Google, você não vai ver uma farmácia de alto custo perto de uma periferia. Não existe. E maconha, a princípio, então, vai ser destinado em farmácia de alto custo. Sim. E é todo médico do SUS que sabe indicar também esse tipo de solução? Não. Então, já começa do princípio que você não tem uma farmácia de alto custo perto de uma periferia. Eu não tô falando perto pra eu ir andando, eu tô falando perto que eu não tenho que pegar 2 metrô, um ônibus, fazer uma baldeação pra encontrar a farmácia e faltar num dia de trabalho pra ir na farmácia, que é mais ou menos isso. O dia inteiro, porque você espera o dia inteiro, é isso pra mesmo. Não é fácil lá dentro também, né? Não é fácil. E isso eu reparei, deve ter mudado de lá pra cá, quando o Rogério era vivo, todos os vezes em que eu precisei ir numa farmácia de alto custo, foram pouquíssimas pessoas periféricas que eu vi. Pelo menos, entendeu? Na maioria das vezes são pessoas instruídas e que ela sabe que ela tem um tempo pra ir lá. Porque entre o cara ter que ir, perder um dia de trabalho pra ir numa farmácia de alto custo, que é longe, que não sabe se vai chegar lá e vai ter, na maioria das vezes, o remédio que não significa que se chegar lá tenha, ele prefere comprar. Vocês estiverem, por exemplo, vocês viram que é uma farmácia atropelando a outra. É um mercado maravilhoso. É maravilhoso, mas é sinal que eu tenho que é uma população doente. E o Estado que não entrega. E o Estado que não entrega. Então, eles não vão ter. Mas a partir do momento em que eu tenho essa relação com os médicos da unidade básica de saúde e que querem fazer isso, e que eu consiga entender instituições, lugares que eu consiga mandar essa demanda, a gente prova, que é o que eu falei, números, querem números, não falta nas periferias, gente. Precisa documentar e precisa criar um modo do Estado ver isso e cutucar. Né? É, assim, eu não sei se ver seria a palavra certa, porque ele vê, ele finge que não tá vendo, né? E a gente fala pra todas as patologias. Mas se a questão é, nossa, cannabis no SUS, será que tanta gente vai precisar mesmo? Peraí, vamos mostrar então. É laudo, né? Vamos ser mais práticos, é laudo que vocês precisam? Ó, não vai faltar laudo. Mas precisa educar também a população, senão se você chegar lá e falar, isso daqui poderia ser ajudado com cannabis, maconha. Cannabis? O que é cannabis? Maconha não. E isso, eu costumo falar, quando eu falo cannabis ou quando eu falo maconha, eu tô escolhendo quem participa da conversa. Literalmente.
A maioria das pessoas não sabe o que é um cânhamo. Uma fibra de... Sabe, assim? É mais ou menos isso. Quando foi pra gente fazer o evento lá em Paraisópolis, para as pessoas mais conservadoras, eu falei que eu ia fazer um evento de cannabis. Eu mesma falei isso, pra senhorinhas mesmo ir. E aí chegou lá, e aí a gente falando maconha. Aí teve umas que falou, Renata, você fez um evento de maconha? Aí, né, porque é isso, você tem que ir devagar, porque a gente tá falando de pessoas que têm medo. E aí tem uma questão religiosa que tá batendo pesado nisso daí. Quando a opressão policial entra dentro de uma favela, como que ele prende um cara? Ele implanta maconha. Cocaína, tipo das coisas. A primeira coisa, foi pego com maconha. Foi pego com uma trouxinha de maconha. Aí você fala de um moleque que vai pegar 2, 3, 4, 5 anos. Foi preso com uma trouxinha de maconha. Foi preso com baseado. Avião com quilos e quilos de cocaína passa ileso, É né? uma droga branca, né? Vamos dizer assim. Meu, A gente precisa tirar a maconha da categoria de droga. Que foi colocada propositalmente, isso são poucos que sabem. A minha parte é educar os meus. E quando a gente consegue mostrar isso, a gente consegue replicar isso mais fácil. Eu tenho aquela mesma senhora que vai numa igreja e que ela tem um parente que tem alguma dependência química, que ela consegue entender que essa droga, que não foi o que levou aquele parente dela ao estado que ele está hoje, mas é o que pode ajudá-lo, né? Porque você está falando de uma população tão leiga, que assim, minha mãe, por exemplo, minha mãe falava assim, olha, não cheira maconha. Ela falava pro meu ex-marido assim, isso faz mal. Então você tá falando... E quando você fala em droga, pra eles a primeira coisa é maconha. Porque assim, foi proposital ficar esse histórico assim, se a pessoa é maconheira, ela é largada, ela não trabalha, ela não quer saber de nada, sabe? Foi implantado isso. E naquele território ficou isso. Você tá falando da mulher que ela sai pra trabalhar, ela vai excomungando cada moleque que ela vê com baseado, mas quando ela chega na casa da patroa, ela separa, ela pega o restinho da maconha do filho do patrão, ela guarda, ela fala, não, mas aquilo lá não é droga, o que ele usa não é, o que os meninos daqui usam é. A maioria das vezes o cara desceu de lá pra ir comprar na favela. E uma coisa assim, né? Você diz que educa os seus, é muito importante, através de relatos como esse, a gente educar os nossos, né? Porque é só assim, porque é descolado, é muito descolado. E não se enxerga. Do mesmo jeito que não enxerga isso acontecendo de um lado, a gente percebe esse descolamento de cannabis, CBD, farmácia. E muita gente continua sendo presa nas periferias, né? Com o público, hoje, com tudo isso que está acontecendo, a maconha, a cannabis, vamos dizer assim, ela ficou restrita a um pequeno público, né? Gourmetizaram a maconha, o negócio tá doido, assim. Gourmetizaram a maconha. E uma massa muito grande que continua sofrendo e vai sofrer muito mais. Muito mais. E aí eu ouço às vezes algumas pessoas falando, olha, porque a gente tá falando de cannabis, a gente não tá falando de prensado, a gente não tá... Eu falando isso, gente, tudo bem que eu ainda tô leiga no rolê, mas pra mim maconha, né? Banana e banana maconha. passa. Tem uma diferente, porque ela tá amassadinha e perdeu a cor, mas... Mas vocês entendem que até esse tipo de fala, eu tô dizendo quem pode, quem não pode, quem tem direito de andar livremente ou não. E essa realmente é uma das nossas grandes preocupações, assim, como ativistas. É como se fala, como se vende, e até, né, Acho que uma das nossas dos caro, nossos né, gente? Não fumo maconha, mas tá se falando tanto que virou um produto tão caro agora, tá tão difícil ainda, existe uma luta, né, que já existia antes e ainda tem muito o que se fazer. Mas a galera meio que gourmetizou maconha, virou moda. Sim, e o nosso ativismo, além de reparações sociais, raciais, a gente vai muito para um lado de um autocultivo, né? De que as pessoas têm que ter o direito de poder cultivar em casa, é uma planta. Né? Se a gente cultiva um boldo, um alecrim, um manjericão, a gente deveria poder Até a babosa pode, né? cultivar Eu sou a louca da babosa. maconha em casa e fazer o nosso próprio remédio. Então é por isso que a gente batalha. E me perdi um pouco no raciocínio.
Mas o cultivar é uma realidade, o ser preso é outra realidade, e de repente Comprado da falar farmácia, simplesmente CBD, THC, Delta 8, Delta 9 começa a descolar ainda mais, né? Então, assim, a gente tem uma luta aqui de autocultivo que está muito distante ainda de uma luta das pessoas pararem de ser encarceradas por conta de uma substância que já está sendo vendida na farmácia, né? Então, a gente realmente precisa unir essa conversa, colocar várias frentes juntas para debater, para regulamentar e para que isso pare de ser descolado dessa maneira, né? E, enfim, a gente tenta pensar em maneiras de como inserir, tanto no mercado de trabalho, como, enfim, a periferia, as comunidades, as favelas, nesse cenário. Né? Você consegue enxergar, para além do SUS, né? Para além do atendimento, que vamos lutar para que isso aconteça e que não seja de produtos importados ou altamente caros da farmácia, porque não precisa. Você consegue enxergar alguma maneira de inserir a população, seja em tratamento, seja em mercado de trabalho, seja a gente ter uma visão para onde correr, para onde ajudar nessa luta, porque tá complicado. Paulinha, eu enxergo assim, eu sou aquela pessoa que eu não faço recreativo, mas eu fico brisando, né? Obviamente, que é o que eu falei, pela educação, pela desmistificação da maconha, que é reeducar os nossos e falar, olha, é de verdade, viu? Não faz mal, né? Não que não faça mal, antes que eu seja, né, corrigida aqui, mas não é o que te contaram, não é da forma que te contaram, né? E você pode ter como um aliado para uma qualidade de vida melhor, seja para você, seja para um parente seu, enfim, que seja. Então tem que se educar. Eu acho que assim, quando a gente fala, e aí eu vejo as coisas acontecendo muito rápido em alguns lugares e em outros a manivela. A extração, por exemplo, eu acho que para alguns territórios, isso vem do território periférico, tem que ser a última coisa a acontecer e com pessoas muito, muito específicas. Ah, mas você está restringindo os seus? Tô. Porque enquanto a gente não educar primeiro, a gente também não pode sair dando sementinha para ninguém, né? É muito louco isso. E isso, quando eu falo educar, eu tô falando de educar a senhora, educar o cara que já é jardineiro e que a única planta que ele nunca mexeu foi maconha, que às vezes até ele tem esse preconceito, né? Nossa, pede maconha, sabe? Essas coisas assim. E o médico que atende naquele território. Precisa ser feito isso. Porque senão, o que acontece? O que eu vejo? Parece que virou dois mundos, né? O mundo de quem pode ter esse direito de usar, e seja ela recreativo, seja ela para saúde, enfim. E o mundo de quem vai ser marginalizado e culpado por isso. Se isso não acontecer, a gente levar isso realmente para dentro das comunidades, eu vou ter um número muito maior de pessoas presas. E aí eu não tô falando do moleque que vai apertar o baseado, o beck, vai fumar. Eu tô falando de uma mãe que vai ver a melhora no filho da patroa e que ela vai correr o risco, ela vai falar, eu vou sim numa boca de fumo, eu vou comprar, eu vou tentar fazer, nem que seja igual chá. Porque a gente tá falando de uma população que psicologicamente já tá desesperada. Entendeu? E quando ela começar a entender que é possível, gente, não tem quem pare uma mãe quando tem um filho doente. Não tem quem segure. A gente tem uma perguntinha capciosa que a gente faz para todos. Na sua opinião, o que seria o mundo ideal de regulamentação de maconha no Brasil? Nossa. A gente teria que voltar, né? 500 anos aí, jamais. Um monte de coisa, né? E que já... Importante que eu acho que... Pontos a serem considerados. Eu acho, vamos lá, no meu ponto de vista que muito, muito distante de quem tá começando ainda a entender isso,
Eu acho que as pessoas tinham que realmente querer. Tinham que juntar. Sabe assim? Foi pra você que eu falei, não foi, Paulinho? Eu acho que essa questão, por exemplo, de um edital, eu acho que em vez de juntar, segrega, né? Parece que eu ponho as pessoas pra disputar. Né? Ah, que legal, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo você fala, caramba, né? Por que a gente não pode juntar para que dê certo? É igual essa questão da discussão da cannabis. Por que não juntar quem entende com a periferia que está totalmente leiga e que a única visão que ela tem é essa demonização? Eu acho que isso é o ideal. Sabe, quando você tem muito mais gente entendendo e falando, você tem muito mais força. Aí torna-se o nós por nós mesmo. Porque enquanto a gente está falando aqui de cannabis, no meu território, as mães estão com medo do filho por conta de K9, K12. E aí você tem que explicar, é uma outra que você consegue explicar, que não é maconha. Então, as pessoas realmente... todas estão interessadas na questão da cannabis como o medicinal e o quanto ela é benéfica ou o quanto ela é benéfica contando a partir de zeros na minha conta? Sim. Aí eu devolvo a pergunta, né, pra vocês. Fica pra pensar até onde todo mundo que entrou nesse rolê pensa como vocês pensam. Pensa como uma outra galera que eu conheci pensa e fala, ó, isso é bom, isso ajuda pessoas. Eu não acho que é questão de entrar nesse rolê. Tem muita gente entrando nesse rolê como se entra em qualquer outro rolê. Isso, assim, é uma questão de identificação. A pauta, né? A bandeira que todo mundo tá falando, vou entrar. E somos seres humanos em todos os rolês, né? E tem de tudo, sempre. Então é muito louco, né? A gente que tá aí no setor há 6, 7 anos vai vendo todos os tipos de seres humanos possíveis, né? Que não é só porque é maconha. Mas assim, pra finalizar, assim, eu quero colocar a gente realmente à disposição, participar do Legado, que é o projeto que vocês têm de educação, de informação lá dentro de Paraisópolis. Vamos levar essa pauta, vamos levar a pauta de medicinas da terra, medicinas ancestrais, de plantas, de como a gente consegue, para além da cannabis, da maconha, trazer uma pequena saúde, um autocuidado, uma autonomia mínima, mas do coletivo. Eu acredito muito nisso, muito, assim. Então, se a gente conseguir somar qualquer coisa em relação a isso, por favor, inclui a gente e conta com a gente, porque é algo que eu realmente acredito muito, sabe? As pessoas voltarem a ter um cantinho, cultivar alguma coisinha. Você falou que seu pai é um super jardineiro, adoraria ir lá e levar várias mudinhas de várias plantas para ele e envolver as senhorinhas que com certeza manjam muito de plantas, né? Então, vamos partir por esse caminho, que eu acredito que, pelo menos, é o que a gente consegue fazer agora, e eu acho que já é um tanto, assim, sabe? Já é muito, muito. Eu só tenho a agradecer. Eu sou de uma época em que tinha bezedeira em Paraisópolis e a gente era curado com chá, né? É um pouco isso. Era raríssimo, assim. Farmácia é o último caso, né? E se vocês não me colocam ciente, eu ia voltar pra cadeia por conta de babosa, né? Estou a louca da babosa. Mas é um prazer. E eu que agradeço, assim, vocês terem me procurado. E o Legado precisa, a comunidade precisa. As pessoas que estão lá, elas estão sofrendo psicologicamente, fora as outras patologias, que é real isso. A gente tá com problema não só de saúde mental, mas de atendimento de uma maneira geral ali, né? E é como eu falei no decorrer da nossa conversa. Quando a pessoa consegue minimamente descobrir a patologia do parente, ela já tá na vantagem. Uhum. Sabe, uma direção norte, pelo menos, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada pela sua presença. A gente tem muito a agradecer. Obrigado demais. Obrigado mesmo. Valeu. Quem é você na roda do Beck? Curte, comenta, compartilha, faz essa voz realmente chegar a mais ouvidos, porque é muito importante a gente começar a diminuir esses abismos que existem entre nós brasileiros, nós seres humanos do mundo inteiro, para falar a verdade, né? Então, contamos com você
para divulgar aí essa informação. E para você que quer se aprofundar mais no assunto, a Cura acaba de lançar a nossa plataforma de educação canábica. Muita informação sobre cannabis vai te ajudar muito em todo o processo. O link tá na descrição. Então, pessoal, esse foi um papo muito profundo, com muita informação. A gente tem outros papos também no nosso YouTube, no Spotify. E você compartilhando essa informação com outras pessoas ajuda com que esse papo chegue em quem precisa, né? Então, se você é da favela, se você é do Brooklyn, não importa, compartilha, porque todo mundo precisa quebrar esses tabus e realmente diminuir esse gap, tá? Então, obrigado por assistir e até logo.